Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa manhã de quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019. Hoje, mais uma vez, seguindo aí o ritmo da semana, teremos um programa movimentado. A gente começa já já com o Mário Maestre, que já está na sala conversando com a gente, historiador, que sugeriu o tema 1822, a independência dos escravistas. Vamos ver aqui o que o Mário vai falar para a gente. Na sequência, a gente tem a socióloga Angélica Lovato, que comenta nacionalismo de esquerda e emancipação política. A volta da Angélica Lovato. Estávamos todos com saudade, né? Eu matei um pouco da saudade ontem conversando com ela e você agora vai ter a oportunidade também de matar a saudade da Angélica Lovato. E, por último, a gente vai receber o jornalista Juremir Machado, da Rádio Guaíba, que vai comentar o exercício desse ofício, o ofício de jornalista, na atual conjuntura política brasileira. E o advogado e comunicólogo Luiz Ferreira Júnior vai participar também da entrevista, já que é uma das áreas de pesquisa dele. Fora isso, eu vou fazer aqui o meu comentário político, vou deixar para o final do programa, depois da gente se despedir do Juremir Machado, hoje com ênfase na confirmação de algo que o Duplo Expresso antecipou mais de 4 meses atrás. Você que está aí do outro lado é testemunha. Um dos principais cooptados pelo golpe dentro do PT, o criminoso Paulo Pimenta, e o relato não é meu, não. É segundo o relato do próprio primo dele, que diz que atuava como seu laranja. Pois é, depois a gente fala mais sobre isso. Pois então, esse, que é um dos principais cooptados pelo golpe dentro do PT, tenta ser o Tércius, o terceiro homem, né, a terceira via entre Gleisi Hoffmann, a candidata expressa de Lula, e Paulo Teixeira, o candidato, isso é, o candidato nominal, formal, mais para corta-luz, aí quem sabe, quem de jogo de basquete sabe o que é o corta-luz, pois é, mais para corta-luz do PT jurídico, aquela ala direitista dentro do partido, na disputa pela presidência da sigla. Caro petista, cara petista, é Gleisi ou sai vazado daí, porque fora Gleisi, não que a gente tenha assim 100% de confiança, ou botemos a mão no fogo da Gleisi Hoffmann. Até como você sabe, o Expressionauta, a gente tem uma simpatia por ela muito grande. Mas os outros dois estão completamente comprometidos. Então, não sendo a Gleisi Hoffmann, desisto do PT, sinceramente, assim, conselho de amigo. Mas vamos começar os trabalhos, e depois a gente entra nessa polêmica no final do programa. Mário Maestre, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Ah, seu microfone está fechado, deixa eu abrir aqui. Agora sim. Bom dia, Rômulo. Rômulo, nós vamos ter uma invasão hoje de rio-grandenses, né? O Juremir aí não é a ponta do jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, mais brilhante e combativo dos nossos jornalistas, né? É uma alegria poder escutá-lo no teu programa. Mas nós estamos em plena Semana da Pátria, né? As escolas, né, e a mídia, né, vão celebrar logo, já celebram e vão celebrar o 7 de setembro, né, data da independência do Brasil, né, que dizem que devem ser festejadas por todos os brasileiros, né? As verbas federais, né, que faltam para a educação e saúde, né, não foram cortadas para a celebração, né, dessa semana da dita nacionalidade, né? O Bolsonaro, copiando o Fernando Collor de Mello, né, pede que todos os brasileiros, né, se vistam de verde e amarelo, né, as cores da monarquia escravista herdada, né, pela República em 1889. Né? Mas, afinal de contas, Rômulo, Rômulo, essa é uma data, né, a ser festejada, né? Pelos sofridos brasileiros, né? Por toda a população de bem desse país? A resposta é muito simples: não. Não há nada em festejar nessa data. Né? A independência do Brasil deu-se segundo as necessidades dos escravizadores, contra os escravizados. Né? E suas sequelas nos alcançam hoje em dia. Né? Por que isso? Né? Vamos ver um pouco do fundo da história dessa independência. Né? O Brasil conheceu a independência mais retrógrada de toda a América. Né?
A nossa certidão de nascimento começou mal, né? Nossa independência deu-se com a entronização do príncipe herdeiro da metrópole com a qual se rompia. A nossa independência impôs uma ordem centralista, e nulamente liberal. A nossa independência manteve a despótica ordem escravista, então vigente havia já, nesse momento, há 2 séculos, né? Promoveu a indenização, isso também começa lá, né? A nossa independência promoveu a indemnização milionária da coroa lusitana pela perda do país que a coroa explorava havia séculos, né? Meses após a liberal nordestina. Né? Mas por que isso? Por que se dá essa independência? Nós temos visões muito erradas sobre o passado que nos são incutidas. Né? A América Lusitana foi sempre um mosaico de regiões econômicas e socialmente semi-autônomas, né? Administradas pelo Estado colonial lusitano. Né? Não havia o Brasil que nós conhecemos hoje. Né? Eram mais estreitos os contatos das diversas capitanias com Portugal e com a África do que entre elas mesmo. As diversas capitanias produziam, com trabalho escravizado, duro, despótico, né, os produtos coloniais, que eram enviados para a Europa via Lisboa, e de Lisboa chegavam os manufaturados consumidos. Nós temos que falar em colônias luso-brasileiras e não em Brasil. Os trabalhadores, né, destruídos pelas duras condições de trabalho, eram substituídos pelos chamados escravos novos, né, arrancados da costa da África. Os senhores regionais de cada capitania, os proprietários, né, exploravam duramente seus cativos e exportavam e importavam o que necessitavam pelos portos da costa. Belém, São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Rio Grande. Né? Aqui no Brasil não havia, né, portos monopólicos, né, como na América Hispânica, Buenos Aires, no Prata. Né? Quase não existia, né, mercado interno naquela época. Isso era quase inexistente. Portugal limitava já os escassos contatos entre as capitanias, né, para manter a subordinação, né, capitanias onde as classes dominantes locais controlavam o essencial do poder econômico e social. Né. Elas viviam subordinadas ao Estado lusitano, que protegia, né, as classes dominantes regionais das invasões estrangeiras, né, e das revoltas dos explorados subordinados, sobretudo a população escravizada, mas também dos indígenas. Né? Nós tivemos grandes confederações lutando pela terra dos indígenas. Né? As classes dominantes das capitanias sentiam-se membro do Império Português e possuíam laços de identidade, né, regionais, né, e desconheciam qualquer sentimento nacional. Essas classes dominantes eram, portanto, lusitanos, né, e, ao mesmo tempo, pernambucanos, paulistas, mineiros, sul-rio-grandenses. Né. O Estado-nação e a identidade brasileira, a identidade nacional, foram produtos da Revolução de 1930. Né? Então, aí vai, né, vai um século e vai lá, e muita coisa antes que comece a surgir isso. Né? As classes dominantes regionais eram desgostosas, né, com a administração, porque a administração colonial e o comércio era dominado, sobretudo, por lusitanos natos, os lusitanos nascidos em Portugal. Havia uma desigualdade. Né? O Brasil era uma mera entidade administrativa exterior, qualquer coisa como a União Europeia hoje. Né? Ela existe, mas o francês ele é francês, né? O inglês ele é inglês, nem se fala disso aí. Né? Portanto, em fins do século XVIII, né, quando a ordem colonial ibérica
se torna um anacronismo, não é? Isso porque as potências capitalistas emergentes, sobretudo a Inglaterra, né, contornavam o monopólio metropolitano comercial com contrabando. E as classes dominantes regionais queriam comprar e vender tudo diretamente, sem a intermediação lusitana, mais barato, né? Elas desejavam, na realidade, assumir o controle político das regiões que dominavam socioeconomicamente. Elas queriam o controle do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Pará, né? Anteriormente, todos os movimentos chamados movimentos nativistas, né, os primeiros surtos de independência nas colônias luso-brasileiras, sempre foram circunscritos regionalmente, né? Dependeram daquelas regiões, como a Inconfidência Mineira, em 1789, a Revolta Baiana, 1797, né? O interessante para fazer essa comparação é que, devido às mesmas forças dispersivas regionais que o Brasil conhecia, a partir de 1810, os núcleos econômicos e sociais da América Espanhola explodiram em um rosário de repúblicas, dominadas elas pelas oligarquias regionais. Em algumas regiões, essas oligarquias regionais conseguiram estender o seu raio de dominação, como na Argentina e no México. Né? O sonho da pátria ibero-americana unificada houve, né? Naufragou contra os escolhos, né? Contra os recifes das condições materiais e imateriais objetivas. Né? Era impossível algo dessa dimensão. Né? Ô, Mário, mas o sonho sobrevive aí, afinal, virou tema da campanha do ano passado, o Ursal, não sobrevive o sonho, Mário? Mas hoje nós estamos. Hoje tu estás aí na Suíça, né, num horário decente, né? E nós estamos falando aqui como melhor do que como se tu estivesse ali na outra peça, né? Entendeu? O capital hoje, a rotação do capital é em segundos, né? Naquela época, a rotação do capital era questão de meses, né? É um outro mundo, né? Na realidade. Portanto, essas mesmas forças dispersivas que explodiram a América Hispânica, nesse rosário de nações, agiam fortemente nas colônias luso-brasileiras, né? Que haviam sido denominadas de províncias após a chegada da família real, fugindo, né? Dos franceses e do liberalismo em 1808. Em janeiro de 1821, no Rio Grande do Sul, né, o Auguste Saint-Hilaire, esse famoso naturalista, né, francês, né, anotou em seu diário, é interessante, né, que o Reino do Brasil podia explodir em nações independentes. E ele assinalava como as colônias espanholas, considerando-se a tamanha diferença entre as mesmas. Ele falava, sem falar do Pará e Pernambuco, né, a capitania de Minas, né, e do Rio... A capitania do Rio Grande, já menos distanciadas, diferem mais entre si que a França e a Inglaterra. São uma diferença que hoje nós não percebemos, não é? Que o desenvolvimento capitalista, a Revolução de 30, se comeu, não é? Comeu isso aí. Né? As oligarquias rio-grandenses, paulistas, mineiras, pernambucanas desejavam se separar de Portugal, nacionalizar o comércio lusitano, era monopólio dos portugueses, né? Resistir às pressões inglesas pelo fim do tráfico transatlântico de cativos. Né? Os ingleses não queriam terminar com a escravidão, queriam terminar com o tráfico. Né? E reinar soberana sobre suas regiões. Né? Mesmo Mário, só um parêntese, eu já ouvi mais de uma hipótese sobre por que os ingleses queriam acabar com o tráfico. Qual é a que para você faz mais sentido? O que estava por trás dessa decisão? Isso aí já está resolvido, isso é um falso debate aqui. Né? Na realidade, os ingleses estavam querendo penetrar territorialmente, não é? Começar a exploração nas costas da África, não é? Porque necessitavam já de matérias-primas para a sua indústria. Né? Tem uma documentação muito rica sobre isso. Né? Eles vão começar, vão no Golfo da Guiné, né? Eles querem rearticular o tráfico da costa, o tráfico negreiro, os comerciantes negreiros, os estados negreiros, querem reorganizar esse comércio de cativos
em comércio de marfim, em comércio de cera, em comércio de produtos que eles necessitavam, e na compra dos produtos, através dos produtos. Então, eles não tinham contradição com a escravidão no Brasil. Tanto que grande parte, né, dos materiais consumidos aqui pela escravidão era feito em Manchester, né? Havia interesses fortíssimos, né, dos ingleses nessa realidade. Isso não tem dúvida mais, né? A documentação é muito rica. Mas voltando à nossa realidade, né? As elites regionais, né? Eles queriam dominar sobre as suas regiões e estavam preocupados com o tráfico transatlântico de escravos, né? Mesmo havendo sentimentos federalistas, monárquicos ou republicanos, eram fortíssimas as tendências separatistas do Norte, Nordeste, Centro-Sul e Sul, né? Tudo apontava para o surgimento de constelação de nações falando a língua portuguesa, né? Que essas colônias explodissem. Entretanto, em 1822, as classes dominantes regionais emergiram da crise colonial lusitanas, né, luso-brasileira, tendo como imperador um príncipe herdeiro português, né? E sob o tacão centralista e despótico da corte no Rio de Janeiro, que é a Brasília de hoje, né? Os grandes proprietários provinciais, Rômulo, sequer obtiveram uma Assembleia Provincial e o direito de eleger o presidente da província. Não ganharam nada na independência. À exceção da Assembleia Nacional, que foi fechada e castrada por Pedro I, né, por isso que os militares da ditadura foram buscá-lo em Portugal, né? Em 1823, né, pouco se modificou em relação ao Brasil, Reino Unido, a Portugal, quando reinava Dom João VI aqui, né? É interessante, como a historiografia brasileira apresenta como um paradoxo a independência unitária, centralista, antiliberal, monárquica, né? Apesar das forças centrífugas, provinciais e republicanas, né? Em geral, se escamoteia essa contradição com leituras, digamos, teleológicas do passado, em que o Brasil surge já predestinado, já feito, né? Completo, né? Como surgiu em 1822, como segue até hoje, desde que Cabral pisou, né, nas areias então não poluídas do atual litoral baiano, né? É como se o Brasil já estivesse, né? Não, aí nós chegamos aonde queríamos. A independência e o unitarismo brasileiro, né, são gêmeos univitelinos da ordem escravista. A independência, né, a independência e o unitarismo brasileiro se deram para manter os trabalhadores escravizados na submissão e para que os cativos não deixassem de chegar aos borbotões, né, nas praias do Brasil, arrancados da África para conhecer a triste sina do trabalho cativo no Brasil. A única diferença que nós tivemos em relação à América Ibérica, que explodiu, é a importância da escravidão no Brasil. Em 1820, quando a Revolução do Porto tentou seu projeto de recolonização, né, do Reino Unido, né, o Reino do Brasil seguia sendo a região americana mais acabadamente escravista, né? O Reino do Brasil havia importado uma pergunta sobre essa questão do escravismo no Brasil. Sempre se fala que o Brasil foi o último, né, do continente americano, mas eu acho que se a gente considerar o Caribe, aí Cuba, eu acho que foi a última mesmo no hemisfério, digamos assim. Não, Cuba eu acho que foi depois, tem essa impressão. Não, foi 2 anos antes. Cuba foi antes. Nós ganhamos essa Copa aí, e Cuba não era um país independente, né? Verdade. Era colônia de Espanha, né? Se permaneceu colônia de Espanha para manter a escravidão, né? Certo. Nós éramos a região mais acabadamente escravista, né? Nós havíamos importado o maior número de trabalhadores escravizados, né? Nós produzimos os mais variados gêneros com a mão de obra servil. Ao contrário dos Estados Unidos,
todas as regiões do Brasil eram sustentadas pela escravidão, mais ou menos, né? Nos Estados Unidos era, né? Nesse momento, o Sul, né? O Leste já havia se lançado, né? Na produção capitalista, né? Para as classes dominantes de todas as regiões, colocava-se o problema de como realizar a independência sem ameaçar a ordem escravista. Aí está a alma da nossa independência, né? Por quê? A independência das principais províncias, se saísse uma por cada lado, ensejaria uma forte guerra por limites, né? A República do Rio Grande do Sul ia querer que os seus limites se estendessem até as fronteiras de São Paulo, né? A República de São Paulo ia querer também, né, engolir o Paraná e Santa Catarina, que eram fracos naquele momento. Hoje para Santa Catarina já estão engolindo o Rio Grande do Sul. Né? Iria também até o Acre, né? Aliás, como a província de São Paulo, por muito tempo, foi todo o centro-oeste, até parte do norte era tudo província de São Paulo. E tu imagina, né? Logicamente, nas repúblicas na Ibo-América, né? Os senhores iam convocar os cativos para lutar, né? Porque a guerra era dos senhores, dos exploradores, mas a morte é sempre dos explorados, né? Os escravizados, os cativos, se aproveitariam da guerra para fugir e se sublevar, né? Como haviam feito no Haiti, né? Em 1804, né? Eles, né, criaram a primeira república livre da escravidão na América, né? E quando da invasão holandesa do Nordeste, em 1630, os cativos fugiram por todo lado, terminaram originando a Confederação dos Quilombos de Palmares, e a coroa passou, né, décadas para conseguir vencer aquela confederação, aquela república de cativos sublevados, né? Se surgissem diversas nações, né, luso-brasileiras, né, o que ia acontecer, né, é que, separadas, alguma dessas pequenas nações seriam reconquistadas por Portugal. No final, Portugal estava interessado mais no norte e no nordeste. Outras pequenas nações se vergariam imediatamente ao abolicionismo britânico do tráfico, né? As nações menos escravistas, né, que abolissem a escravidão, né, elas terminariam recebendo cativos, né, fugidos, como a América Espanhola fizera sempre, e como as repúblicas, e como as novas repúblicas castelhanas estavam fazendo, né? Na realidade, a independência unitária, monárquica, autoritária, centralizadora, né, deu-se sob a batuta conservadora dos grandes plantadores e comerciantes de escravos. Os ideários republicanos, separatistas e, sobretudo, federalistas provinciais foram reprimidos, né? As classes médias, digamos, entre aspas, da época, né? As elites das províncias, né, subordinadas foram reprimidos, né? Os grandes escravistas romperam com a coroa lusitana e com o absolutismo português e entronizaram o autoritário herdeiro do reino português, assegurando os interesses da Casa de Bragança e assegurando os comerciantes lusitanos radicados no Brasil, que exploravam comercialmente, né, as classes dominantes regionais. Na realidade, os senhores, os grandes escravistas, mantiveram-se unidos para garantir o abastecimento farto e a exploração dura dos escravizados. Por isso, Rômulo, que quando dá a República, quando da abolição da escravatura, o que vai surgir já um século depois, né? Quando vai surgir, o que vai surgir? Vai surgir um Estado federalista, não centralista, né? Que se fortalece ainda mais em relação à monarquia, à federação. As forças liberais e federalistas regionais, né, haviam recebido a promessa que se discutiria a autonomia provincial em uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte foi convocada antes mesmo da independência, em 1822. Em 21 já se convoca essa Assembleia.
Porém, em novembro de 1823, Dom Pedro, despótico, filho do pai dele, né, pôs fim ao regime constitucional e às esperanças federalistas e liberais, através do primeiro golpe de Estado militar no Brasil. Em novembro de 23, nós tivemos o primeiro golpe militar de Estado no Brasil, dado por Pedro I. Né? As províncias passaram a conhecer o tacão do Rio de Janeiro, Brasília da época, né? E em 1824, o imperador afogou no sangue a revolta liberal e separatista pernambucana. Ele terminou executando as principais lideranças sem julgamento, ele não aplicou nem mesmo a Constituição outorgada que ele havia mandado escrever. Né? A Constituição autoritária e centralista, monárquica, imposta por Pedro I, né, interpretava os anseios dos grandes escravistas de todas as províncias, né, que não queriam o liberalismo nem democracia, mesmo restrita aos ricos. Né? Está no DNA esse caráter despótico, né, das nossas classes dominantes. Eles aceitavam o tacão do imperador, desde que fossem senhores, como se dizia na época, de baraço e cutelo, de seus trabalhadores, ou seja, que pudesse pisar como quisesse os seus trabalhadores. Em 7 de setembro de 1822, nasceu uma nação onde a escravidão se manteria até 1888. Né? A unidade, a escravidão uniu, né, as partes. Em 1822, proclamou-se a independência dos escravizadores contra os escravizados. Na realidade, como nós sabemos, né, cada vez mais, o Brasil espera ainda uma emancipação promovida pelos trabalhadores, pelos assalariados, pelas mulheres e homens de bem, em que finalmente a nação não seja madrasta terrível de seus filhos. Muito bem, Mário Maestre. Uma reflexão aí, um ponto de vista crítico com relação à data nacional, ou como você falou, dita nacional, enfim, fica aí a gosto do freguês. Eu vou mostrar aqui um vídeo, você não vai ver, mas quem está em casa vai ver, que é um vídeo chocante. Você aí no seu texto falava que o Brasil foi o país que mais recebeu escravos no mundo, mas eu, em 2016, vi esse artigo aqui da publicação americana Slate, em que eles fazem uma animação, está aí na tela, dos registros dos navios negreiros vindo para as Américas. E aí eu vou dar play, você vai ver a animação, você vai ver como realmente o Brasil não tem para ninguém. Né? Como eu falei no artigo que eu publiquei em 2016, isso aqui deveria ser exibido em toda a escola brasileira, né? Assim, para as pessoas terem noção. Porque uma coisa é você falar, vinha, né, tal, mas as pessoas terem noção da escala. Então vamos lá, 1550... Aí vai começar, vamos lá, chegar no século XVI. Acho que eu vou acelerar. Vamos acelerar aqui para metade do século XVII, onde começa. Olha isso, esses pontinhos pretos atravessando o tráfico negreiro. No início, muito para o Caribe. Aí agora, chegando no final do século XVII, chegou o ouro em Minas. Aí olha a explosão. Lá, como se fosse, né, abelhas vindo aqui muito para o Brasil. Aí agora a gente já está no século XVIII, ó, muita coisa, então, vindo, já em plena mineração, né, então, ciclo da mineração, ó, vindo direto para o Brasil, para as Minas Gerais, principalmente, sobretudo, né, já estamos aí na metade do século XVIII, é incrível, olha isso, cada pontinho negro desse é um navio negreiro que tem registro lá, isso é tudo baseado em documentação lá da saída dos navios negreiros. Ó, você vê que o Brasil realmente é o principal destino individual. Agora está chegando já quase no século XIX, o Mário, e aí realmente vai ter aí uma explosão boa. E você vê que depois vai ter uma decadência muito grande, por enquanto ainda está muito no Caribe, mas depois tem uma queda no Caribe e o Brasil continua muito elevado, ó. Principalmente quando chegar, como você fala ali, no ciclo do café. Ó. Mas, mais uma vez eu repito, cada pontinho desse é um navio negreiro. Ô Mário, você sabe se é uma média de quantos indivíduos vinham escravizados em cada navio negreiro? Olha aí, Brasil agora... Olha, os maiores vinham 300, 350, até 400, né? Depois, né, quando na época do tráfico clandestino, né, eram navios menores, mais rápidos, entulhados ainda mais de cativos, né? Eram condições realmente terríveis, né? E geralmente tem muitos desses navios que naufragaram, né? Certo. E não se coloca. Rômulo, nós não temos que nos esquecer, Rômulo,
que toda a primeira metade do século XVI foi da escravização dos indígenas, né? É verdade. O açúcar liquidou as comunidades tupinambás, tupi-guaranis do litoral. E tinha aquela questão também, né? Depois da Bill Aberdeen, quando se aproximava uma corveta inglesa, o pessoal pegava a carga e jogava no mar, né? Para não ser pego. Ter o navio apreendido, tem esse relato também, né, Mário? Isso aí não está bem documentado, não? Né? Isso então é não mais tá bem anedótico. documentado. Porque o pessoal ficava boiando. Né? Sabe como é que é? E também essa questão era muito relativo, levavam de volta para a África. Né? Havia toda uma negociação aí, né? Havia certo. toda uma negociação. Mas, como tu coloca, é um passado terrível, né? Que se mantém até hoje. Né? Nós podemos ver, né, o massacre da população, né, no Rio de Janeiro, grande parte de uma população afrodescendente, né? O afrodescendente aqui no Brasil é caçado pela polícia, né? Ele é visto, né, de saída como criminoso, mesmo sendo como são trabalhadores. Né? É uma realidade terrível, que foi a raiz da nossa nacionalidade. Né? É verdade. A escravidão que manteve a nossa unidade é o que nós temos, o que nos unificou. Não foi a língua, não foi na religião. Em Espanha, na América Hispânica, tinha a língua, tinha a religião. Né? Não, o que unificou o Rio Grande do Sul, não é, com Pernambuco, o Rio Grande do Sul com o Pará, foi a escravidão. Não? O que tinha naquela época o Rio Grande do Sul com a Bahia? Né? Nós não tínhamos absolutamente nada. Ô, Mário, uma pergunta também. Você sabe quando que o português substitui o tupi-guarani como língua franca? Tu sabe, quem estudou isso quem tem estudado isso, mas foi a minha companheira, né, que é linguista. Né? Certo. Na realidade, é impressionante, né, que quando se acelera a colonização lusitana para o Brasil, né, entende? Se fortalece o tupi-guarani como língua do litoral, né? Como língua vai ser, mas são diversos, na realidade, são diversas versões do tupi-guarani. Tu sabe que mesmo no começo do tráfico transatlântico de trabalhadores escravizados, o tupi-guarani ainda vigora, tem força. Nós vamos encontrar os primeiros africanos que chegavam ao Brasil e aprendiam o tupi-guarani. Né? Nós vamos ter grande parte em São Paulo, uma grande parte daquelas das próprias classes dominantes, né, paulistas, falavam o tupi-guarani como primeira língua. Tinha dificuldade de falar o português. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, até o século XIX, né, havia regiões, no começo do século XIX, havia regiões do Rio Grande do Sul onde se falava correntemente o tupi-guarani. Depois, com o tráfico negreiro, também algo que se fala pouco, né? Nós tivemos línguas africanas aqui, né? que tiveram nas diversas regiões a função de línguas gerais, né? Né? Que eram faladas correntemente. Então, tudo isso mostra a diversidade que nós tínhamos entre a região. Né? Uma época que não tinha correio entre as diversas províncias do Brasil. Né? Não tinha uma organização de correios, não falo nem de telégrafo, né? Que essa não existia na época, mas não existia um correio organizado. Né? Aqui no Rio Grande do Sul vai ser a revolução, a chamada Revolução Farroupilha, que também de fazendeiros escravistas, que vai organizar o primeiro correio do Rio Grande do Sul nos anos 1830. Aí nós não tínhamos, né, nessa época, né, praticamente, aí vão começar as primeiras universidades, né, muito relativas. Né? Então, se pode compreender, né, a dispersão dessas províncias. Né? E a escravidão que tu mostraste no peso, na força. Né? Os nossos proprietários dependiam dessa escravidão. Então, nós não temos nada a celebrar nessa data. Essas datas são as datas dos senhores, né? Essas são as datas dos senhores. Nós temos que celebrar as nossas datas, né? E na história se escolhe as datas. Para tu ver, Rômulo, a Confederação, a revolta dos alfaiates na Bahia, né?
Foi um movimento influenciado pela Revolução Francesa, foi um movimento de independência da Bahia, né? Extremamente, o que foi mais longe no Brasil. Tinham trabalhadores escravizados, tinham cativos envolvidos, tinham negros livres envolvidos, tinham brancos pobres envolvidos, e tinha mesmo alguns senhores envolvidos. Era um movimento pluriclassista, né? Pluriclassistas, que pensava uma região nova, uma sociedade nova. Ninguém fala nisso, se preferiu, na nossa historiografia, a Inconfidência Mineira, que foi um movimento, né, das classes dominantes que não queriam pagar imposto, porque não podiam pagar imposto. Né? O ouro estava se esgotando mesmo. Né? A derrama era uma exigência, né, excessiva, tanto que foi retirada. Mas a história escolhe as datas. Né? E mais ainda, Rômulo, se fosse para festejar a independência do Brasil, mesmo dos senhores, a independência teria que ser festejada em abril de 1831, quando o imperador português, o príncipe português, que se preocupava com o Brasil, que indenizou o pai dele pela independência do Brasil, sendo o herdeiro do pai. Quando morreu, a indenização que ele deu para o pai passou a ser paga para ele. Então, deveríamos festejar, né, o defenestramento desse príncipe, né, e quando, com a regência, as classes dominantes provinciais, as classes escravistas, mas classes escravistas, né, do Império do Brasil tomaram o poder nas mãos, não mais um príncipe herdeiro português. Né? Agora, não foi escolhida essa data, porque quando se determinou, né, a cronologia, né, da história do Brasil, Dom Pedro II era o protetor, né, do Real Gabinete, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, que periodizou a história do Brasil, então não podíamos festejar o pontapé que deram no pai dele. Maravilha, maravilha. Obrigado pela aula, Mário. Até quinta que vem. Até quinta. Um grande abraço.